Hoje eu vou desenhar o Song Jin-woo de Solo Leveling e passar algumas técnicas para vocês enquanto eu desenho. Bora ver como vai ficar? Como de costume, eu fui procurar referência para desenhar. Eu achei a arte do anime um tanto quanto estranha se comparada à do manhwa. Logo mais aqui no vídeo eu vou comentar sobre isso. Eu optei por pesquisar algumas referências do manhwa e não do anime. Então eu fui pesquisar algumas capas do manhwa e da light novel. Eu encontrei essa capa aqui, que pega bem o rosto dele, tem um foco grande nos olhos e no cabelo, que vão ser partes legais para fazer uma pintura diferente. É uma capa bem bonita e vai me permitir brincar um pouquinho com as cores. Para começar o desenho eu uso uma folha sulfite comum com uma lapiseira 072B só para fazer o esboço, e eu inicio dividindo o papel ao meio, na vertical e na horizontal, para colocar o Jin-woo bem no centro e posicionar os olhos, uma das partes mais importantes, bem próximo da linha central ali horizontal, para que todo o restante do desenho fique concentrado ao redor dos olhos, né? E eu faço esse primeiro esboço sem me preocupar muito com os erros, que vão ser corrigidos numa segunda etapa. Depois disso eu uso uma mesa de luz para transferir o desenho, esse primeiro esboço, para outro papel e corrigir os erros sem precisar ficar apagando o esboço inicial, para que caso eu erre alguma coisa nesse segundo esboço ou acabe não gostando do desenho quando eu for terminar ele, eu preservo o inicial para que eu possa tentar novamente, começar de novo, sem precisar fazer um novo esboço, principalmente quando esse primeiro já ficou relativamente legal. Nesse caso aqui eu não precisei corrigir tantas coisas, apenas o contorno do rosto, os olhos que estavam um pouquinho maiores do que eles deveriam, o pescoço um pouco curto e mais alguns detalhes de equilíbrio das mechas de cabelo, então foi tranquilo. Eu escolhi o traço do manhwa porque eu acho ele muito mais bonito. Não que o traço do anime seja ruim, não é isso. É que o manhwa tem uma personalidade diferente. O ar que o Jin-woo passa no manhwa é diferenciado. E uma das causas dessa aura diferente é o traço. Isso aparece bastante na line art também, que tem uma variação e espessura dos traços bem dinâmica, bem legal. Os contornos externos eles costumam ter uma espessura maior para destacar o personagem do cenário, e os traços de dentro do personagem são mais finos para fazer mais detalhes. E para esse desenho eu usei uma caneta específica para mudar a espessura do traço, uma caneta brush, nesse caso a caneta da Unipin. As proporções dos personagens de vários manhwas, incluindo Solo Leveling, também são diferentes das comuns para os animes, e se assemelham mais às HQs americanas, usando cerca de 10 cabeças ali como medida, fugindo bem do padrão de anime de cerca de 7 cabeças. Então os personagens acabam parecendo mais magros e altos, mas isso é apenas impressão, já que dá para fazer personagem alto e baixo com diferentes proporções. E se você quer saber mais sobre o que são essas proporções e como usá-las de forma correta, eu tenho um curso de desenho para iniciantes que também aborda essa técnica, o método Fanart 4. O link está na descrição e no comentário fixado. Para pintar eu escolhi usar marcadores Copic como base com cores mais claras e fazer todos os degradês, sobreposições e texturas de todas as cores com lápis de cor. A maioria dos lápis que eu estou usando nesse desenho são da marca Caran d'Ache, da linha Luminance, seguidos de Prismacolor Premier e Faber-Castell Polychromos. Os dois primeiros são lápis macios, o Luminance e o Prismacolor, que vão permitir que eu cubra grandes áreas como a do rosto com mais facilidade. E os policromos são mais duros, possibilitando detalhes mais precisos que vão ser bem legais nos fios de cabelo. My apology, get it off my chest. I would do my best. I know what you fear. Similarities we possess. Never will I pass the test. The scene is fading. Can my soul be put to rest? Death is gonna come for me. Be the change I couldn't be. Can you find a light that's light? Fairy tales far from this tragedy. Said you had to wait for me. Feels like an eternity. Please forgive me for my sins. Angels' wings lifting and setting me free.
Eu escolhi mudar um pouco a tonalidade da pele e puxar só as sombras para um roxo mais profundo e deixar essa parte mais clara apenas com um fundinho mais frio, porém com um aspecto mais de bege ainda assim. Então eu usei duas tonalidades ali de um roxo e um lápis meio bordô um pouquinho mais clarinhas e finalizei com um bege por cima de todas elas, fazendo uma pressão maior para que esse bege se destaque mais, que ele se sobressaia. Nessas partes de brilho eu deixei apenas com a cor da Copic mesmo, da base, porque como ficou uma cor bem clarinha e tá bem homogêneo, vai ficar com um aspecto bonito, brilhoso. Para finalizar a pele eu usei um lápis blender, que é um lápis incolor, que serve para misturar as cores sem deixar com um aspecto esbranquiçado, como quando a gente usa o lápis branco para misturar. Esse blender que eu usei é o da Caran d'Ache e ele é completamente feito apenas de mina, ele não tem madeira ao redor. Para o cabelo eu fiz a mesma coisa, base com Copic e textura e efeitos com um lápis de cor. Porém dessa vez eu já deixei a base com mais ou menos ali um efeito de degradê e as cores um pouquinho mais escuras, já que o cabelo é bem escuro também, o cabelo do Dino é preto, e isso me permitiu deixar essas cores de Copic um pouco mais escuras como base, principalmente nas partes que não tem esse brilho mais intenso. Para os efeitos do cabelo eu usei as mesmas marcas de lápis de cor, alternando preto e alguns tons de azul e roxo para o brilho no cabelo. Eu usei um lápis branco da Derwent, da linha Derwent Drawing, para uns toquinhos de brilho. Esse lápis vai trazer um resultado melhor para o que eu quero atingir do que uma caneta branca, por exemplo. E esse é o lápis branco mais pigmentado que eu já usei. Ele pega a pigmentação por cima de praticamente qualquer lápis. Então ele não apenas mistura, e sim ele cobre como uma mancha branca com uma certa transparência na área pintada. E pro fundo eu decidi fazer duas das sombras do Jinwoo, o Bero e o Igris. Tentei passar o efeito de como se elas estivessem saindo das costas dele, atravessando inclusive a roupa, né? Acredito que até o momento eles são as duas sombras mais importantes. Não sei se isso vai mudar mais pra frente. Aqui eu vou aplicar a mesma técnica do desenho completo, marcador de base e efeitos de lápis de cor, usando preto, cinza bem escuro, puxado para um azulado e alguns tons de roxo. E para dar esse efeito esfumado nos locais de brilho, usei novamente o lápis transparente Blender. E para terminar o desenho, eu reforcei um pouco a line art que tinha ficado um pouco apagada depois de passar o lápis de cor e terminei os olhos. Consegui dar esse efeito de brilho nesses olhos pintando a line art com o lápis branco da Derwent para conseguir essa transparência um pouco mais esbranquiçada e depois passando uns tons de azul que mais se encaixavam ali próximos aos olhos. Então essa cobertura desse lápis branco também serviu bem aqui para misturar outras cores mais claras de lápis de cor por cima. Ele serviu mais ou menos como uma base para outras cores mais claras. E assim eu encerro o desenho de Song Jinwoo de Solo Leveling. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, mostra para algum amigo seu que é fã de Solo Leveling e, se possível, escreve um comentário com o nome do próximo personagem a ser desenhado. Até mais!